Olá pessoal do nono ano, né? Vamos dar mais uma continuidade de Química, né? Do nosso capítulo 8, né? Hoje a gente vai abordar a página 150 até a 157. Vamos falar sobre as leis das reações químicas, certo? E também balanceamento, né? Das reações químicas, ok? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as leis das reações químicas. Então, as leis científicas são usadas para explicar o conjunto de fenômenos. Né? Os fenômenos são tudo aquilo que ocorre na natureza, que chama a nossa atenção. Né? O vento é um fenômeno, o trovão, o raio, são fenômenos, certo? Então, essas leis científicas são usadas para isso, para explicar tudo o que ocorre ali. Né? E para isso os cientistas, através de suas experiências, né, eles vão estudar e chegar quase a um denominador comum. Às vezes fica alguma coisa no meio do caminho, mas outro cientista prega lá e termina completando, certo? A gente vai estudar duas leis hoje. A lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, certo? E a lei de Proust, né? A lei de Proust, das proporções definidas, a lei de Proust. Então, essas duas leis estão relacionadas à quantidade de matéria das reações químicas, certo? Eles estão relacionados à quantidade de matéria das reações químicas. Então, a primeira lei, nós temos a lei da conservação da massa, né? Ou a mais conhecida como a lei de Lavoisier, Antônio Laurence de Lavoisier. Né? Lavoisier ele é considerado, devido aos seus trabalhos, a grande contribuição que ele deu à ciência, ele é considerado o pai da química moderna, certo? Ele viveu há mais de 200 anos atrás, na época da Revolução Francesa, certo? E o que é que dizia a lei de Lavoisier, né? O que é que anunciava a lei de Lavoisier? Ele dizia o seguinte: num sistema fechado em que duas ou mais substâncias reagem, duas ou mais substâncias reagem entre si, a massa total dos produtos é igual à soma da massa dos seus reagentes. Certo? Então, duas ou mais substâncias dentro de um recipiente, principalmente se houver desprendimento, certo? Se houver saída de gases, né, vapor, né? Então tem que ser dentro de um recipiente. Então a massa, né, do produto, ela vai ser igual à soma da massa dos reagentes, certo? Então vai dar a mesma quantidade. Ok? Então a massa de um vai ser a massa do outro. Então existe um enunciado mais popular através desse enunciado, dessa lei de Lavoisier, em que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é por isso que o produto ela vai ser igual ao reagente, certo? Ela não vai alterar, certo? Então ela não vai alterar para mais e para menos, vai ser a mesma coisa. Ok? Então, vamos aqui para um exemplozinho. Se você olhar no seu livro aí, você vai ter esses exemplos bacana também. Ok? Eu não tenho um meio melhor de mostrar para você. Então, aqui, ó, você tá vendo a água, né? Aqui, ó, aqui nós temos 18 gramas de água, né, de uma molécula de água. Então, nesse caso aqui, nessa reação aqui desse reagente, através de uma descargazinha elétrica, o que é que vai ocorrer dessa água? A água ela vai se decompor. Quando ela se decompor, o que é que ela vai formar como produto? Olha aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio, tá aqui o nomezinho, ó, hidrogênio, e 16 gramas de oxigênio. Se você viu aqui, ó, né, no produto nós temos 18 gramas de água, né? E quando ela reagiu lá, houve a decomposição, ela se transformou em hidrogênio e oxigênio. O que foi que aconteceu? Olha aqui, ó, 16 gramas de água e 2 gramas de hidrogênio. Se você somar aqui, vai dar a mesma quantidade. É isso que diz a lei de Lavoisier. A quantidade do produto
é a soma dos reagentes, né? Vai ser a mesma quantidade, porque nada vai se perder, nada vai se criar, nada pode ser alterado aí. Olha, outro exemplozinho aqui nós temos, ó. Aqui nós temos reagente reagindo A mais B, né? Nós temos aqui 65 gramas e o outro 98 gramas. O produto vai ser C mais D, 163 gramas. Se você somar aqui, ó, 163 do reagente com 163 do produto, então vai dar a mesma quantidade. Não vai para mais e não vai para menos de maneira alguma, porque não pode alterar, certo? Olha o que fala a lei de Lavoisier, né? Lavoisier, um pequeno breve aí histórico dele, né? Ele se envolveu, como eu falei no começo da aula, na Revolução Francesa, certo? E naquela época ele foi preso, Lavoisier, e ele foi condenado à guilhotina, que é cortar o pescoço, né? Até os anos 80 existia na França a guilhotina, não é só daquela época não, acho que no comecinho dos anos 80 ainda existia, certo? E Lavoisier foi condenado, né, e morreu. Ele com, parece que Luís XVI, né, uma grande quantidade de gente da época que estava envolvida na revolução daquele período. Né, e diz a história que uma testemunha lá disse que 1 minuto para Lavoisier perder a cabeça e 100 anos para aparecer outro com aquela cabeça, quer dizer, com as ideias dele, com aquela genialidade dele, né, com os conhecimentos dele. Então, ele se envolveu na política e terminou perdendo a cabeça. Né, perdendo a cabeça. Então, o que é que a gente tem aí? A lei de Lavoisier, a da conservação, conservar, manter. Então, a quantidade de produto será igual à quantidade de reagente. Não vai se alterar. Isso ocorre dentro de um recipiente, principalmente se houver desprendimento, se houver liberação de gases. Então Lavoisier fez isso há mais de 200 anos. Né? Olha que esse tempo todinho, e hoje é confirmado mais ainda desse trabalho de Lavoisier. Okay? Agora a gente vai para o trabalho da lei das proporções constantes de Prost. Prost é do tempo de Lavoisier, né? Contemporâneo dele lá atrás ali. Então, Prost, ele elaborou essa lei das proporções constantes ou proporções fixas, ou mais popularmente conhecido como a lei de Prost. E qual é que fala essa lei? Que quando duas ou mais substâncias se combinam para formar um composto, elas devem guardar suas propriedades, as suas características, certo? Então, ó, quando duas ou mais substâncias, elas se combinam para formar um composto, certo? Elas se combinam para formar um composto. O que é que vai acontecer? Elas devem guardar entre si as suas proporções certas e definidas, certo? As mesmas proporções, ok? Então, duas ou mais vai ter uma proporção definida. Vamos, para a gente ver esse caso dessas proporções. Vamos dar um exemplo assim, mais simples assim. Vamos dizer que para fazer um bolo, né? Fazer um bolo, vamos colocar muita ingrediente, não, vamos colocar só assim. Para formar um bolo, sua mãe precisa de 2 xícaras de farinha, né? E para formar 2 bolos, 4 farinhas. E para formar 3 bolos, 6 xícaras de farinha, né? Então você vai, ó, a quantidade de bolo vai ser proporcional à quantidade de farinha. Se sua mãe precisa de 2 xícaras para confeccionar, para fabricar um bolozinho, fazer um bolo, para ela fazer 2, ela vai ter que dobrar. Não dobrou para 2, vai dobrar de 2 para 4. Se ela dobrar, né, se triplicar para 3, ela vai triplicar 2 vezes 3. São 6 xícaras
de farinha, certo? Então isso é proporcional, certo? Então se você tiver um objeto ali, é proporcional. Cada vez que você for aumentando, vai dobrando de um, dobra o outro também, certo? Então aqui você tem, ó, H2O, né? Aqui uma moléculazinha d'água. Você tem 180 gramas de água para formar hidrogênio e oxigênio. Então surgiu aqui 20 gramas, né? Na hora da decomposição surgiu 20 gramas de hidrogênio e 160 gramas de oxigênio. Então, no caso, se eu dobrar, né, a quantidade de água de 180 gramas, se eu colocar 360, vai dobrar aqui também. Não era 20 de hidrogênio na decomposição, ela vai para 40 gramas. Não era 160, vai para 320. E assim sucessivamente. E se eu triplicar 180 para 720, aqui também eu vou triplicar, ó, 3 vezes, né, ó, tripliquei, ó, dobrou para 80, né, e aqui dobrou para 640. Se você somar aqui, vai dar a mesma proporção, certo? Então, no caso de Proust aí, o que é que acontece? Você dobra as proporções, você dobrou o reagente, vai o produto também, certo? Se você dobrou o produto, você vai dobrar o reagente também, certo? Se você colocou 10 em um e surgiu 5, aí eu quero para 20, então o outro vai ser 20, aqui vai ser 10, o 5, né? E assim sucessivamente. Então essas são as duas leis, a lei da conservação da massa e a lei de Proust das proporções definidas, né? Definidas. Olha, agora nós temos o que se fala de balanceamento da equação química, certo? O balanceamento da equação químicazinha. Ó, o balanceamento da equação química, a gente viu na aula anterior, em que uma equação química era dividida em duas partes, né? Nós temos aqui, ó, em duas partes, né? Nós temos o primeiro membro e o segundo membro, né? O reagente e aqui o produto, né? E essa seta aí indica a direção da reação química, né? O sentido da reação química. Então, no caso é o seguinte: no balanceamento, numa equação química, o número de átomos dos reagentes ele tem que ser igual ao do produto, certo? A quantidade de átomos do reagente ela tem que ser igual à do produto, certo? Isso aí envolve o quê? A lei de Lavoisier, né? A quantidade de massa que existe no produto vai ter que ser igual à do reagente. A do reagente igual à do produto. Não pode ser diferente. Por quê? Porque não se perde átomo, não se ganha átomo numa reação química, certo? Uma reação química ela não vai ganhar átomos, ela não vai perder átomos, ela vai, ó, reorganizar o que tem ali, certo? Ela não pode alterar para mais ou para menos, porque senão a substância não vai ser outra, totalmente diferente do que você quer, né? Se você o caso que eu falei aqui do bolo, eu precisava de 2 xícaras, se eu colocasse 3, né, para formar um bolo, não ia ter o mesmo gosto, o mesmo sabor, a mesma qualidade, né? Então são 2 para um bolo, são 4 para 2 bolos e assim sucessivamente, certo? Então, no caso do balanceamento, você tem um lado, o primeiro membro, os reagentes, no segundo membro o produto. Então a quantidade de átomos que tem no produto, ela tem que ser no mesmo nos reagentes, certo? A que tem no reagente é a mesma no produto, porque não pode alterar, porque aí entra a lei de Lavoisier. Por isso que eu antecipei as leis. Você vê no livro que ela começa com balanceamento, as leis vêm depois. Mas para você compreender por que acontece isso aí, por causa dos estudos de Lavoisier, né? Dos estudos disso aí. Olha,
Quando escrevemos uma equação química, né, ela deve ser corretamente balanceada, certo? Balanceada é aquele negócio que eu falei na instante, a quantidade de átomos que vai ter de um lado e do outro. Não pode ser alterado, ok? A quantidade não pode ser alterada. Olha, aqui nós temos essa formulazinha aqui, ó, né? Ó, 2H2O, certo? Ó, 2H2O, ok? Duas moléculas de água. Esse número grande aqui, ele é chamado de coeficiente, certo? Ó, esse número grande aqui, ele é chamado de coeficiente. Esse número aqui pequenininho no rodapé, lá embaixo, ele é chamado de índice ou atomicidade, certo? Índice ou atomicidade. Então, esse número pequenininho aqui, ele é chamado de índice e de atomicidade. Olhe bem, desses dois números, nunca esqueça, porque o que você for aprender agora vai servir para você no ensino médio. Você só pode alterar para mais, certo? O caso do coeficiente, certo? Você só pode alterar o coeficiente. O índice você não mexe de maneira alguma, certo? Então aqui nesse caso aqui, esse camarada aqui eu posso alterar, certo? De acordo com minha necessidade, eu posso alterar, aumentar para 2, para 3, para 4, para 5, para 8, depende da equação. Agora, esse camarada aqui jamais, certo? Nunca você pode alterar, de maneira alguma. Outra coisa, que a gente vai daqui a pouco ver alguns exemplos, no caso, para a gente equilibrar, para a gente fazer um balanceamento, você vai multiplicar o coeficiente vezes o índice. Multiplicar o coeficiente vezes o índice, certo? Olha, não é dividir, não é somar, nem subtrair, é multiplicar. Sempre multiplicando o coeficiente pelo índice, ok? O coeficiente, quem é que muda? Ou escutei alguém falando, só muda o coeficiente. O índice você não muda de maneira alguma, certo? Não vá cair nessa, de maneira alguma, ok? Olha, o que é que diz a lei de Lavoisier? A quantidade de produtos é igual à quantidade de reagente, certo? Então, a quantidade que tem aqui de átomos tem que ter desse lado aqui também, certo? Então, aqui a gente vai o quê? Fazer um balanceamento, ok? Então, aqui eu tenho o quê? Ó? N2, né? Eu tenho aqui uma molécula de nitrogênio e aqui eu tenho O2, uma molécula de oxigênio. Aqui eu estou dizendo uma porque aqui na frente é como diz na matemática, aqui tem um. É porque não precisa aparecer. Olha, aqui eu tenho NO, óxido de nitrogênio. Tá vendo? Ó? O NOzinho aqui, óxido de nitrogênio. Então vamos lá. Eu tenho aqui 2 nitrogênio. Aqui eu tenho quantos? Olha, aqui embaixo é essa. Aqui eu não estou vendo ninguém. Nem o número. Você não está vendo, mas aqui tem um e aqui tem um. Certo? Ó, tem um aqui e tem um aqui. Ok? Olha. Então aqui eu tenho 2 nitrogênio e aqui eu tenho 2 oxigênio. Desse lado também tem que ter 2 nitrogênio e 2 oxigênio. Porque a lei diz que a quantidade de reagente é a mesma quantidade de produto. Não pode alterar de maneira alguma. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que trabalhar com coeficiente. É o que se chama de tentativa. Não deu a primeira vez, vai para o número seguinte, vai para o 3, vai para o 4, e aí para o 2, né? E assim sucessivamente. É por tentativa. Certo? É como na matemática, é por tentativa.
certo? E assim vai, e como é que eu vou aprender? Você fazendo, certo? Quanto mais você vai fazendo, você vai aprendendo. Sua mente vai brilhando, né? Você vai absorvendo conhecimento, certo? Quando você lê, eu já falei para você logo lá há um tempo atrás, nas nossas primeiras aulas, a gente não lê, não entende a primeira vez, a segunda vez, mas a terceira, quase você já vai, né, abrindo o horizonte. Né? Você vê que até a Bíblia, se eu abrir um capítulo da Bíblia, eu não vou entender nada. Mas se eu ler a segunda vez, eu já vou entendendo algumas palavras ali. Né? O que Deus mandou para a gente. Olha, então o que é que vai acontecer? Se aqui eu tenho 2 nitrogênio, aqui eu tenho 2 oxigênio, eu tenho que ter 2 aqui e 2 aqui. Então eu não posso mexer aqui embaixo. Então aqui embaixo eu não vou colocar nenhum número. Eu vou colocar aqui, ó. Como eu estou tratando do número 2, eu vou colocar o número 2 aqui, ó. Viu? Pronto. Olha aqui. Aqui não tem o número 2, ó. Coloquei um 2 aqui. Agora vamos ver. Olha, aqui tem 1. Certo? E lembra que eu falei? Você multiplica o coeficiente pelo índice. Certo? Então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 1 do nitrogênio. 2 vezes 1, agora aqui vai ter 2, ó. Tá vendo, ó? 2 vezes 1 que tá aí, ó, agora vai ter 2. 2, porque esse 2 está valendo para o nitrogênio e para o oxigênio. 2 vezes 1 do oxigênio que está aqui. Também aqui vai ser 2, ó. Tá vendo aí, ó? 2 vezes 1 que tem aqui vai ser igual a 2, ó. 2 vezes 1 que tem aqui igual a 2. Então agora eu tenho aqui, ó, 2, aqui, ó, 2 nitrogênio e 2 oxigênio. Aqui agora eu tenho 2 nitrogênio e 2 oxigênio. Então, nesse caso aqui, ele está balanceado, porque a quantidade que tem de um lado tem do outro. A quantidade que tem de um lado tem do outro, né? Que é as leis de Lavoisier, ok? Vamos ver agora aqui no caso da água. Deixa eu dobrar aqui, né? Vamos ver aqui o caso da água. H2O, né? Reagiu, o que aconteceu aqui? Ó, produziu o hidrogênio H2 e aqui o oxigênio, 2 oxigênio aqui, ó, O2, né? 2 oxigênio não, é uma molécula de oxigênio, ó, O2, tá vendo? Então vamos comparar aqui a quantidade que tem de átomos no primeiro membro com átomos do segundo membro. Aqui eu tenho um hidrogênio, perdoe, aqui eu tenho 2 hidrogênios, certo? Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Está correto. Agora aqui eu só tenho 1, tá vendo aqui, ó? Lembra, não tem nada, mas aqui tá dizendo que eu tenho 1. Eu tenho 1 oxigênio aqui. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, nesse caso, o que é que ocorre aí? Não está balanceado. Certo? Não está balanceado. Agora eu vou ter que agir através de quê? Dos coeficientes. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter? Eu vou colocar aqui, no primeiro membro, ó, 2. Né, para que eu tenha 2 aqui também. Ó, 2, ó. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 aqui. Vai ser 4. Eita, já houve um aumento aqui, olha só. 2 vezes 2 aqui igual a 4. 2 vezes 1 que está aqui, ó. 2 vezes 1 que está aqui. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Olha, eita, danou-se. Tu equilibrou, rapaz, o oxigênio, mas, ó, desequilibrou o hidrogênio. Agora o hidrogênio tem 4, o outro só tem 2. E agora essa? Pronto. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou lá, olha, como o oxigênio já está tudo em paz, eu não vou mexer com ele. Certo? Eu vou atrás desse hidrogênio aqui. O que é que eu vou fazer? Qual é o número que eu colocando aqui na frente, o coeficiente aqui na frente do hidrogênio, multiplicando por 2 vai dar 4? O 2. Muito bem. Pronto, ó. Tá aqui, ó.
Certo? Ó, coloquei o 2 aqui, multiplicando por esse aqui, vai dar 4. Então agora eu vou fazer o meu levantamento. Olha, eu tenho hidrogênio, 4 agora. Oxigênio, 2. Muito bem. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4. 4 e 4 aqui. Perfeito. Ó, o oxigênio aqui tem 2, o outro também tem 2. Então aí ele está equilibrado, certo? Então você viu o quê? Que eu só estou mexendo no coeficiente. Eu não estou mexendo no índice. O índice para mim é só para ajudar na multiplicação, certo? Para ajudar na multiplicação. Então não vou mexer com ele, certo? É só com o coeficiente. Vamos lá para outra? Olha, vamos ver esse daqui, ó. Nós temos o óxido de mercúrio, Hg, o mercúrio, óxido de mercúrio. Aqui na reação, né? Na reação que foi que houve o produto, uma molécula, aqui ó, um átomo de mercúrio e aqui uma molécula de oxigênio, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho um mercúrio, aqui eu tenho um mercúrio. Perfeito. 1 é igual a 1. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho um aqui, ó. Aqui tem um, onde eu estou botando a pontinha da caneta. Aqui eu tenho 2, está desequilibrado. Certo? Então eu preciso balancear isso aí. Então como é que eu vou fazer? Então eu vou colocar um 2 aqui na frente do primeiro membro. Olha aqui, ó. Certo? Aqui do primeiro membro. Então vamos lá. 2 vezes 1 aqui do mercúrio. Vamos começar por ele. Né? A multiplicação é independente. Ó. 2 vezes 1 aqui, vai ser 2. 2 vezes 1 vai ser 2. Lembre, eu não estou vendo nada aqui, mas ali tem 1. Aquele índice ali tem 1. Olha aqui, ó. 2 vezes 1 aqui. 2 vezes 1 que está aqui, ó, né? Vai ser igual a 2 também. Certo? Ó. 2 também. Você vê que na matemática, né, você vê desse jeito, ó. X é igual a 2, ó. Né, ó. Aqui tem 1 na frente do X, ó. Aí, assim, por que o professor não dividiu? Porque se você for dividir 2 por 1, vai ser a mesma coisa. Certo? Vai ser a mesma coisa, não vai adiantar. Ou se multiplicar, também não vai adiantar. Né? Então agora o que é que a gente tem? Olha, agora eu tenho 2 mercúrio, 2 oxigênio, aqui eu tenho 1, olha aqui, ó, 1 mercúrio e 2 oxigênio. Equilibrei um e desequilibrei o outro. E agora o que é que eu tenho que fazer? Aí eu já sei, eu tenho que quebrar a cabeça, né? Eu tenho que fazer minha tentativa através dos coeficientes. No caso do oxigênio aqui, eu não vou mexer, porque já tem 2 lá e 2K. Eu vou aqui mexer no mercúrio. Eu vou colocar o número 2 lá no mercúrio para ver o que é que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó? Coloquei o 2 aqui no mercúrio. Se eu multiplicar esse 2 vezes 1 que está aqui, 2 vezes 1 vai ser igual a 2, né? E aqui, olha, vou só para ver aqui uma coisa. Olha, aqui na frente não tem o número 2, mas aqui tem 1. Certo? Ó, quando não tem nada embaixo, tem 1. Quando não tem nada aqui em cima no coeficiente, tem 1 também. 1 vezes 2. Só para você ver, aqui também vai dar 2, ó. Pronto, então vamos lá. Eu tenho 2 mercúrio, aqui também eu tenho 2 mercúrio. Aqui eu tenho 2 oxigênio, aqui também eu tenho 2 oxigênio. A quantidade do primeiro membro é a mesma quantidade do segundo membro. A quantidade dos reagentes é a mesma quantidade dos produtos. Então, nesse caso aqui, ele está o quê? Balanceado. Balanceou aí, bacana, bacana. Certo? Agora vamos para o segundo aqui, ou quarto, né? Olha, nós temos aqui o ferro, né? Ó, F, o ferro, mais oxigênio, a molécula de oxigênio, formou o óxido de ferro aqui, ó. Certo? Ferro 2 e o oxigênio com 3, certo? Com 3 átomos de oxigênio. Aí você diz, eita,
Então, o ferro aqui, ele tem 2 e lá só tem 1. Aqui o oxigênio tem 2 e lá tem 3. Como é que eu vou fazer com que esse daqui fique com 2 aqui também? Né? E como é que eu vou fazer com que esse aqui fique com 3 igual a esse daqui? Eu não posso apagar o índice. Então, eu tenho que procurar um número que eu multiplicando aqui o coeficiente pelo índice, eles vão ter a mesma quantidade de átomos em um aqui. Então, no caso aqui, vamos dizer, para chegar a 3 aqui, tem algum número que eu multiplicando por 2 vai chegar a 3? Nunca. Nunca. Mas se eu vou começar aqui pelo oxigênio, se eu colocar aqui um 3, que é o 2 aqui, vai dar 4. E o outro vai dar 6, perdoe. Então, se eu colocar aqui um 3, ó, certo? Eu vou colocar aqui um 3, ó, certo? 3 vezes 2 aqui, 6, certo? Ó. 3 vezes 2, 6, certo? Aécio, mas aqui eu tenho um 3. Qual é o número que eu colocando aqui na frente do ferro vai dar 3 aqui? Perdoe. Do ferro vai dar 3. Que eu esqueci. Coloca aqui o E. Do ferro aqui vai dar 3 aqui, ó. Vai dar 6. Qual é o número que eu coloco? Olha, nesse outro exemplo aqui, o que é que a gente tem? Nós temos o metano, né, o CH4, mais o oxigênio. Então, nessa reação de produto, nós vamos ter o dióxido de carbono, o gás carbônico, mais a água. Agora vamos ver se o primeiro membro está balanceado com o segundo membro. Ok? Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho 4 hidrogênio, aqui eu só tenho 2 hidrogênio. Agora o oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênio, aqui eu tenho 2, com mais um aqui, 3 oxigênio. Então, só está equilibrado aqui o carbono. Então, se aqui eu tenho 3, qual é o número que eu multiplicando aqui vai dar 3? Né? Multiplicando por 2, não vai ter. Né? E eu não posso colocar um aqui e somar, eu tenho que multiplicar. Então, se eu colocar aqui um 2, vamos ver, se eu colocar aqui um 2 aqui, vai acontecer o quê? Colocando um 2 aqui e multiplicando, nós vamos ter agora 4 átomos de oxigênio. Coloquei um 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Agora aqui nós temos 2 com mais um aqui, 3. Né? O gás carbônico ele já está equilibrado e aqui eu tenho 4 hidrogênio e aqui eu tenho 2 hidrogênio. Para tornar isso aqui 4, eu tenho que colocar um 2 aqui no coeficiente multiplicando por 2. Então vamos lá. Coloquei aqui, ó. Certo? Ó, pronto. Porque aqui eu tenho 4 hidrogênio. Aqui eu tenho 2, ó. 2 vezes 2, 4. Pronto. O hidrogênio também está equilibrado. Certo? Vou colocar aqui do gás carbônico para a gente ver, ó. Né? Então, nesse caso, o carbono, que diga, está equilibrado. Aqui eu tenho um átomo e aqui eu tenho um átomo. Agora vamos para o hidrogênio. Eu tenho 4 aqui e aqui agora eu já tenho 4 também. Ó. 2 vezes 2, 4. Deixa eu colocar o 4zinho aqui para ficar mais bacana. Né? Pronto. Ó. Eu tenho 4 aqui e aqui também eu tenho 4. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 2 oxigênio, né? Ó, 2 oxigênio. Pronto, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho 2 oxigênio e aqui eu só tenho 1. Mas você lembra que o coeficiente aqui multiplica por esse índice aqui. 2 vezes 1 que está aqui vai ser igual a 2. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Quando eu somar 2 mais 2 vai dar 4 também, certo? Então agora eu tenho um carbono, perfeito. 4 hidrogênio, bacana. Aqui no primeiro membro eu tenho 4 oxigênio, aqui ó, 2 desse com 2 desse aqui, somando os dois vai dar 4 oxigênio. Agora, essa fórmula está o quê?
equilibrada, a equação está equilibrada, certo? Então tá aí, pessoal, a gente estudou as leis de Lavoisier, de Proust, e também o balanceamento. Então, como eu falei para vocês, procure fazer, certo? As atividades, ela faz com que a gente, nosso cérebro, comece a trabalhar. Né? Ah, eu não acertei, mas faça. É errando que a gente vai acertando também. A vida não é só feita de açúcar nem de sal, não. Certo? Aí se fosse só sal era ruim, se fosse só açúcar também. Então é uma mistura. Então a gente vive numa vida de acertos e erros também. Então, mas você sai do erro quando você persiste à procura do acerto, certo? E a atividade faça com carinho, porque vai servir para vocês também lá no ensino médio. E você vai dizer, bem que a Aécio falou, olha aí balanceamento, olha as leis que ele falou aí. Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Espero ter contribuído com vocês, né? Na hora que você estiver lendo, né, essa parte aí, coloque o fonezinho, fica olhando, ouvindo o vídeo aí, né? E vá fazendo as atividades. Ok? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. E como eu digo sempre, Ele quer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Deus abençoe vocês, a família, e até a próxima, se Deus quiser. Certo? Um grande abraço, né? Continue vocês mandando atividade, certo? Daqui a pouco eu estou começando a passar trabalho, porque a gente já está encaminhando o nosso segundo bimestre, para que no fim do ano dê tudo 100%, certo? Seja igual à lei de Lavoisier, né? Ó, tudo vai dar igual, o produto e o reagente com o produto. Né? Vocês estão reagindo agora, fazendo as atividades, e o produto, o resultado, vai ser bacana com vocês. Okay? Se Deus quiser. Então, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.